louvor que ela louvou agora também de Kemble também falou muito ao meu coração, porque foi um momento que também eu vou falar aqui, um momento da minha vida que eu louvei bastante. Então, eu agradeço ao Senhor pela fidelidade dele. Então, entrando no texto, começando a palavra do Senhor, a gente sabe, o título do texto, ele nos diz: Jesus anda sobre as águas. Aleluia. E ali, a gente sabe, através da Bíblia Sagrada, hoje a gente tem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e a gente sabe os milagres que o Senhor ele fez. A gente sabe todos os milagres que Jesus fez. Se eu não me engano, foram 35 grandes milagres. Então, assim, a gente tem a certeza absoluta que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. A gente tem a certeza absoluta que Jesus, ele é o Cristo. A gente tem a certeza absoluta que Jesus, ele é o ungido de Deus que havia de vir ao mundo, que ele é o Cordeiro de Deus que havia de vir, que ele morreria para nos limpar, para nos lavar, purificar dos nossos pecados. E como assim foi feito? Ele morreu em uma cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia, e assim está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Mas é muito fácil a gente saber disso, porque a gente tem a Bíblia Sagrada que nos orienta. A gente tem a nossa fé que palpita no nosso coração e diz: é verdade, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido. Não vamos longe não, irmãos. Tem judeus que até hoje ainda não acreditam que Jesus é o Cristo. Então nós temos a Bíblia Sagrada, o Evangelho, que nos orienta. Mas por que você está falando isso nessa tarde, irmã Maiane? É porque eu quero que você se coloque no lugar daqueles discípulos, no lugar daqueles apóstolos que entraram em um barco e foram para o mar através de uma palavra que ele liberou. Jesus liberou uma palavra sobre eles. Qual foi a palavra que Jesus liberou sobre eles? Entre no barco e vão para o outro lado, que eu vou atrás de vocês. Só que os discípulos, eles ainda não tinham aquela certeza como nós temos pela Bíblia Sagrada. Eles viam ali milagres, maravilhas acontecendo na frente dele, em todos os momentos que Jesus estava ali operando, eles estavam ali. Mas eles ainda não tinham a certeza da totalidade do poder de Jesus Cristo. Eles ainda estavam aprendendo com Jesus Cristo. Então eles ainda não tinham a certeza da totalidade. Mas como assim, irmã Maria? Explica. Jesus, certa vez, ele falou para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E ali eles foram e disseram: dizem que é João Batista, dizem que é Elias, ou até talvez um dos profetas. Aí ele vai e estreita a sua pergunta: e vocês? Quem dizem vocês que eu sou? Aí eles vão lá e vai lá e diz: somente Pedro, com autoridade, com revelação do Espírito Santo de Deus, que vai e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que os outros ficaram calados. Então por aí você se tira. Eles ainda não tinham essa certeza totalmente que Jesus era o Cristo. Vamos lá, Tomé. Tomé, quando Jesus falava, Jesus ressuscitou. Jesus apareceu ali. Tomé disse o quê? Eu só creio se eu tocar. E ele só creu quando ele tocou nas mãos e no lado de Jesus, nas feridas de Jesus. Então, o que acontece? Aqueles discípulos, eles ainda não tinham a totalidade, não sabiam que Jesus poderia todas as coisas. Foi liberada uma palavra sobre aqueles discípulos: vai, entre no barco, vá para o outro lado, vá para o outro lado. Mas, ao anoitecer, a Bíblia nos diz que ao anoitecer, eles estavam em meio ao mar. Ao anoitecer, vieram os ventos. Veio a tempestade. E ali aqueles discípulos temeram. Ali aqueles discípulos ficaram atemorizados. Por qual motivo? Temeram por sua vida. É normal, em qual circunstância, uma pessoa vai estar em meio ao mar, dentro de um barco, começa uma tempestade, vento vindo daqui, vento vindo daquela. A palavra fala fustigar. Fustigar é dizer bater contra. Batendo contra o barco, lançando o barco daqui, o barco daquela. Eles temeram por sua vida. Mas espera
como eu disse há pouco, eles ainda não tinham a certeza da totalidade do poder de Deus poderoso. Aleluia. O que eu quero dizer para você, o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa tarde é quantas vezes o Senhor Ele libera uma palavra sobre a minha vida. Quantas vezes Ele libera uma palavra sobre a sua vida, uma promessa sobre o seu ministério, uma promessa sobre o seu casamento, uma promessa sobre a vida dos seus filhos, mas tem momentos que aí vem a noite, o vento forte, a chuva, a tempestade, o mar se enfurece e aí você começa a duvidar das palavras do Senhor. Você começa a dizer: Senhor, será que é isso mesmo? Será que foi isso mesmo que eu ouvi? Você começa a duvidar, porque muitas vezes, meu irmão, as coisas vêm para nos cegar. Oh, aleluia! O que o Senhor me trouxe aqui para te dizer nessa tarde e quando os discípulos eles estavam ali em meio ao mar, Jesus estava onde? Jesus subiu para o monte para orar. E hoje em dia não é diferente, meu irmão e minha irmã, não é diferente. Jesus subiu aos céus, Ele está sentado à direita de Deus Pai, e Ele está intercedendo pela minha e pela sua vida. Entenda nessa tarde que Jesus Ele não está mais na terra, Ele não é um homem morto, Ele não está morto numa cruz, Ele está ressuscitado. Acredite no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ali chegou a noite, os discípulos estavam em meio ao mar, estavam em meio à tempestade, estavam ali dentro do barco, fustigados pelas ondas. E ali eles estavam com medo. De repente eles veem algo se apresentando, vindo por sobre o mar. E eles começaram a gritar de medo, porque a situação estava ruim, ficou pior. Eles pensaram que era o quê? Um fantasma. Imagina você numa situação ruim e ainda pensar que um fantasma está vindo de encontro. Então, eles começaram a gritar de medo ainda mais, porque acharam que era um fantasma vindo sobre as águas. Mas por nenhum momento passou na cabeça dos discípulos que ali era Jesus que estava vindo sobre o mar. E o que eu trago para mim e para a sua vida é que muitas vezes, na situação que nós nos encontramos, nos levantes, durante as tempestades, porque vem, irmão. Às vezes a gente fica tão preocupado, às vezes a gente fica com os olhos tão cheios de lágrimas, que a gente não consegue perceber Jesus vindo. A gente não consegue perceber que Jesus está andando sobre as águas para nos dar socorro. A gente não consegue, e muitas vezes é preciso, é necessário Ele mandar alguém dizer: eu estou aqui, sou eu, não tenha medo. Coragem, toma aqui um pão, toma aqui água, renova as suas forças, não tenha medo, porque eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: eu estou aqui. Você pode até pensar que você está abandonado, que você está sozinho em meio às suas lutas, em meio às suas provas, em meio às suas dificuldades, mas você não está sozinho, porque quando os discípulos estavam em meio ao mar, os olhos do Senhor não deixou eles sozinhos. Os olhos do Senhor estavam em cima do monte, com os olhos dos discípulos. Oh, aleluia. O Senhor me diz nessa tarde, o Senhor me diz muitas vezes, a gente quer ver as coisas acontecer. Muitas vezes a gente ora, a gente recebe a promessa do Senhor, mas a gente acha que a gente recebe a promessa hoje e as coisas vão se acontecer no outro dia. E quando não acontece, a gente começa a se desesperar, a gente começa a se angustiar. Mas o que o Senhor me traz aqui para te dizer nessa tarde é que você tem que andar por fé e não por vista. E pelo confiar no Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós não podemos ser igual Tomé. Quando a palavra nos diz que você tem que andar por fé e não por vista, que você não tem que tocar, você não tem que
pegar, você tem que acreditar. Aleluia. Você tem que acreditar. E muitas vezes a gente não vê as coisas, a gente quer, né? Ver, a gente é humano, a gente quer tocar, a gente quer sentir. Mas o que eu tenho outro exemplo para te dizer nessa tarde é Daniel. Daniel, ele começou, ele fez um propósito com o Senhor. E o que ele fez? Ele começou a orar, vou fazer um propósito de jejum, oração, vou buscar a face do Senhor. E ele fez um propósito de 21 dias. Durante 20 dias, Daniel não viu nada. Daniel não viu o anjo descer. Daniel não viu o irmão profetizar. Daniel não viu o pastor falar nada. Ele não viu, mas ele continuou, ele perseverou, ele foi, ele orou. E no último dia, um anjo desceu do céu para falar com Daniel. E ali naquele momento que o anjo desceu, ele falou: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você colocou seus joelhos no chão, o céu te ouviu. Aleluia. Então entenda nessa tarde. Glória a Deus. Você está sendo ouvido. Só que aí o anjo também explica para Daniel: eu não vim antes para entregar a sua bênção, a sua revelação, porque eu tive batalhas. Foi travado batalha tremenda para vir entregar isso que eu tenho aqui nas minhas mãos para te entregar. Então entenda nessa tarde, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes vão haver batalhas. Às vezes a gente não vê as coisas acontecerem no nosso tempo, porque há batalhas. Não vamos aqui dizer que não existe. A gente tem um inimigo que ele é real. Ele é real, ele batalha contra as nossas vidas, ele batalha contra a nossa família. Ele não quer que um primo, um parente, um sobrinho, um esposo, quem quer que seja salvo. E ele começa a nos afrontar. Ali ele começa a querer não deixar que a bênção chegue nas nossas mãos. É, meu Deus. Mas a gente tem que perseverar. Entenda nesta tarde como exemplo de Daniel que o Senhor está falando. Você não pode desistir. Você não pode parar. Aleluia. Se o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Se o Senhor prometeu, se o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida, pode crer. O Senhor, Ele é um Deus fiel. O Senhor, Ele cumpre o que Ele prometeu. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para se arrepender. Aleluia. Ele cumpre aquilo que Ele garante. Glória a Deus. Como diz muitas pessoas, a palavra do Senhor, Ele não é um risco nada que você riscou, saiu. Não. A palavra do Senhor, ela se cumpre. Verdade. Em Isaías vai nos dizer que a palavra dele, quando é liberada, ela não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo pelo qual ela liberou para fazer. E o Senhor está te dizendo nessa tarde: confia, espera, pode ter certeza que está demorando. É porque muitas vezes o tempo ele é um teste para nossas vidas. Acaba entregando os pontos. A gente acaba dizendo assim: não, eu acho que não vai se cumprir. Não, eu acho que eu devo ter escutado errado. Eu não ouvi. Sei lá, a gente pode pensar qualquer coisa. Porque muitas vezes é difícil, irmão. Esperar em Deus é difícil? Não é fácil, não. Dizer que esperar em Deus é fácil, não é fácil, não. Porque a gente, principalmente quem veio do mundo, quem foi liberto do mundo, a gente tinha o costume de fazer com as nossas próprias mãos. A gente tinha o costume de bater ou levou. Falou, a gente vai lá e retruca, a gente vai lá e faz. A gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Mas o esperar em Deus, tem que esperar e tem que confiar, sentar, esperar, confiar no Senhor, muitas vezes não é fácil. Mas o Senhor está dizendo nesta tarde, é que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Receba essa palavra na sua vida, receba essa palavra, porque o Senhor Ele é fiel, promete, Ele cumpre. E Ele está dizendo que Ele não vai te deixar em meio ao mar. Quando Ele chega, Ele traz completa bonança. Quando Ele chega, o mar tem que se acalmar, o vento tem que cessar, porque Ele foi quem criou os céus e a terra e Ele não deixa o mar afogar. Aleluia! Glória a
propriedade. Oh, aleluia. Propriedade, porque assim, esse ano mesmo eu falei, Senhor, eu cansei de esperar. Senhor, eu tô cansada. Eu não aguento mais esperar. Será que eu ouvi de verdade? Será que é verdade? Será que eu não tô errada? Será? E ali eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu acho que eu vou trocar a bênção. Eu acho que eu quero, em vez de querer uma coisa maior, eu vou querer uma coisa menor. Eu desisto dessa daí e vou procurar uma outra menor. E ali, eu falando com o Senhor, desistindo. Mas o Senhor, Ele é fiel na nossa vida. Aleluia. E ali eu falando, e o Senhor falando, se você colocar a sua mão, eu tiro a minha. Porque é assim que o Senhor faz. Se você colocar a sua mão, eu tiro a minha. Por quê? Porque quando a gente coloca a nossa mão, a gente deixa de acreditar que o Senhor é capaz. A gente deixa de acreditar que o Senhor pode fazer todas as coisas, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode pegar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Jesus. Quando a gente coloca a nossa mão, o Senhor vai lá e tira dele. E ali, quando a gente coloca a nossa mão, tem consequências. Porque o Senhor, Ele não quer a nossa ajuda. O Senhor, Ele não precisa de uma ajudinha minha, não precisa de uma ajudinha sua para fazer aquilo que Ele prometeu. Não, de forma nenhuma. A gente tem um exemplo claro na Bíblia, que é o exemplo de Sara. Foi prometido a Abraão que ele teria um filho, que ele seria pai de nações. O que Sara fez? Sara foi dar uma ajudinha a Deus. Ela viu o tempo se passando, 25 anos para se cumprir aquela promessa, e ali Sara falou, não vai ser desse jeito. Com certeza, não vai ser por mim. Deita com a minha serva, porque vai ser por ela. Então assim, Sara foi dar uma ajudinha ao Senhor, foi dar uma mãozinha ao Senhor. E o resultado a gente vê até hoje. Inclusive a gente vê hoje nas televisões. Qual foi o resultado da ajudinha de Sara? Então o que o Senhor me traz aqui nessa tarde para te dizer é, não tente dar uma ajudinha ao Senhor. Eu sei que é difícil de ouvir, mas não tente dar uma ajudinha ao Senhor. Porque as nossas atitudes, elas têm consequência. E muitas vezes as consequências das nossas atitudes e dos nossos atos, eles duram por gerações. Então tome muito cuidado se você quiser dar uma ajudinha ao Senhor.